porque eu fiquei devendo para os meus alunos, que são as questões 8 e 9, tá? São questões interessantes que eu queria fazer aqui. E vocês podem aproveitar isso. Depois a gente faz outras aí. Não tem estresse não, tá bom? Deixa eu só me acertar aqui. Se vocês puderem avisar nos grupos. Tem algumas pessoas desesperadas aí em outros grupos, eu não estou podendo ver. Então eu já avisei aqui, vocês já viram. Tá. Eu só não vou gravar, não, tá? Eu tô gravando, mas assim, provavelmente eu não vou disponibilizar essa gravação, porque o Meet mudou, né? Vocês ficaram sabendo que o Meet mudou. Agora estão demorando cerca de 1 hora para lançar o vídeo. E isso tá me quebrando. Total, sabe? Então, a gente termina a gravação, aí depois de 1 hora é que eles lançam o vídeo. É para eu pegar, baixar e tal. Eu não sei o que aconteceu, não. Eu acho que eles mudaram a compactação dos arquivos. Pronto, então, mas vamos deixar de baboseira, né? Vamos fazer aqui. Agora, se vocês falarem no chat e eu não ver, perdoa, porque está muito longe a tela aqui. Sim, então vamos fazer aqui a questão 8. A questão 8 é bem interessante. Depois dessa 8 eu vou para 9, tá? Depois da 9 eu vou para 11. E da 11 eu vou para 13. E vamos que vamos, tá bom? A gente hoje vira a noite, né? Só que não, porque hoje tem jogo do Brasil de vôlei e eu não quero perder. Inclusive é de que horas, hein? Eu não faço ideia. 1 hora. 1 hora, né? Aí, pronto, vou sair para assistir o jogo. Não sei se eu vou aguentar, mas vamos lá. Gente, Ô, Wesley, depois tu deixa teu Instagram, tá ligado? Pra eu te marcar. de Tá boa, salvando, velho. né? Me avisa quando for tirar print que eu tiro a minha tela, porque eu estou horrível com esse cabelo, com essa barba. Eu tô Não, mas tem que parecendo. ser tu, né, pô? Tu é a Tô parecendo. Não, propaganda. eu ajeito o bigode aqui, ó, pra ficar bonito na foto. Ó, vamos lá. Beleza, beleza. Questão 8. Gente, tranquilidade, tá? Essa prova de amanhã ela vem fácil, tá? Ao que tudo indica, ela vem tranquila, tá? Vocês só precisam perder esse medo aí de substituição e tal. Briguei, Evelyn. Realmente o barbeiro me abandonou, viu? Eu tenho que ir lá porque tá faltando tempo aí. Mas eu quis deixar o bigodão mesmo. Ó, então, vamos lá. Então aqui ele dá essa questão parece assustadora, né? Gabriel, sinceramente eu não sei, porque veja só, ao que tudo indica, os assuntos dessa prova são integral definida, teorema fundamental do cálculo, parte 1 e 2, cálculo de área entre curvas. Nosso foco é esse, tá bom? Agora veja, tem uns malucos aí dizendo que vai cair substituição. Mas, sinceramente, eu acho que não, tá? Esse assunto não era para cair, não. Então aqui eu boto um grande talvez, tá? Eu vi que Pedro Link falou que não caía, né? Talvez. Tá aqui, ó. Pedro Link falou que não caía. É porque, assim, eu não confio em alunos falando em grupos, tá? É muito disse-me-disse. Pode falar, Fernando. Assim, Wesley, Pedro Link falou que não ia ser cobrado na prova a substituição. Mas ele Aham, disse que a gente poderia fazer se a questão não pedisse, entendeu? Se, por exemplo, a sim, questão pedisse TFC parte 1 ou parte 2, aí não usa sim. substituição. Se ela não pedir, a gente poderia usar. Entendi. Você pode usar de forma opcional, né? Porque Isso, perfeito. esse que é o problema que aconteceu no período passado, porque o professor fala uma coisa, aí vocês desesperados escutam outra e saem espalhando outra coisa, e fica aquela confusão, gente, pelo amor de Deus. Vamos ser adultos, né? Então, acontece esse disse-me-disse, né? Eu sei que os professores também não ajudam muito, né? Porque eles falam muito desencontrado, mas eu acho que substituição não cai. Você pode usar se você quiser, tá bom? Você pode usar se você quiser, mas não é obrigatório, tá? Isso acontece, gente, porque a lista é muito ruim, tá? Sendo bem sincero, essa lista é horrorosa de ruim. E o maluco que digitou essa lista, ele colocou as questões H, K, L e Q. Essas questões não deveriam estar aqui, tá bom? H, K, L e Q são questões que se resolvem com substituição, tá? Ou então se resolve com um método muito maluco que alguns professores ensinam, tá? Que é o método de intuição, tá bom? Que é a sacada, né? Então, veja, essas questões H, K, L e Q não era para estar aqui, tá bom? Aí foi por isso que Pedro Link falou isso, tá? Mas fiquem de boa, relaxa aí, relaxa teu coração que tem como fazer sem usar substituição, tá bom? Agora veja só. Não, mas aí que tá, dá para fazer sem usar. Eu vou resolver com vocês, calma. Eu vou chegar lá, tá bom? Mas deixa eu fazer o que eu queria fazer, que é esse daqui, tá? Mas assim, sendo bem sincero, os assuntos são esses, tá? Substituição, talvez, assim, você pode usar, use
Se quiser, tá? Se você souber muito bem e tal, você vai lá e faz, mas não é obrigatório, não. Pelo menos isso é o que eu espero, é o que está previsto, tá? É o que está no cronograma, tá bom? Mas vamos lá. Intuição é você ter uma sacada lá, tá ligado? Tipo, não é difícil, não. Mas vamos lá, ó. Vou começar aqui pela questão 8, tá? E aí vai ser o seguinte, vamos lá. Eu tô aqui, tem uma função R em R, né? Isso aqui você pode, tipo, deixa eu só ajeitar isso aqui. Eu tô com a luz na minha cara que tá terrível. Ó, então ele dá uma função aqui aleatória, né? Uma função R em R, e tal que as derivadas são contínuas, isso aqui é blá blá blá. Aí ele diz assim, ó, a gente sabe que f de 0 é 2, f' de 0 é 0, f2' de 0 é menos 1, f de 1 é 2, f' de 1 é 1, enfim, ele dá um monte de dados que talvez eu precise ou não, tá bom? Fica de boa. Eu sei que isso assusta, mas fica de boa. Vamos focar aqui na letra A. Na letra A, ele quer que eu calcule a integral definida de 0 a 1 da derivada, tá? Aí vocês aprenderam um teorema chamado Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Já viram esse? O que diz esse teorema? Ele diz que a integral definida de uma função é simplesmente a primitiva dessa função calculada no intervalo. Vocês entendem isso? Presta atenção, carai. Presta atenção. Essa função com letra maiúscula que eu coloquei aqui dentro é a antiderivada, tá bom? Ou a primitiva, tá? Tem esses dois nomes, tá? Vocês entendem isso? A antiderivada ou primitiva, né? Que é a função cuja derivada da função que está aqui dentro, tá? Aí eu pergunto a vocês. Vocês sabem qual é a antiderivada de f'? Qual é a antiderivada da derivada? F, né? Olha aí que beleza, né? Parece até que alguém morreu no chat, né? F. Então, a antiderivada da derivada cancela a derivada, né? Então, a antiderivada de f', esse é o ponto-chave, tá? Ó, a dica dessa questão é que a antiderivada de f' é f, cara. É só isso. Então, tu joga aqui o f e avalia isso no intervalo de 0 até 1. Aí vai ficar quanto, hein? Como é que eu faço essa conta? Eu calculo f de 1 menos f de 0. É ou não é? Teorema fundamental. Você joga o valor de cima e depois o valor de baixo. Tranquilidade, né, gente? Bom? E se vocês estão felizes de me ver essa hora da noite nesse visual terrível, por favor, tirem print e botem no Instagram, né? Cálculo com Wesley aí, bota aí, faz o merchan, me ajude. Bom, mas se não quiser também não tem estresse não, tá? Eu tô fazendo isso aqui de coração mesmo. Então, você calcula o f de 1 menos o f de 0, né? O f de 1, vocês já estão vendo aqui em cima, né? É por isso que ele deu esse monte de dados, né? Vocês conseguem ver quanto é que é o f de 1? O f de 1 é 2, né? E o f de 0, vocês conseguem ver? É 2, né? 2 menos 2 é 0. Gente, essa questão foi difícil? Foi não, né? Foi não, né? Tá vendo? Agora, vamos fazer aqui a segunda questão. Agora eu já matei a charada para vocês, né? Vocês conseguem me dizer quem é a antiderivada de f'? Qual é a F'. antiderivada? F', né? Então você faz f' avaliada no intervalo, aí joga o de cima, vai ficar f' de 1, menos o de baixo, que é o f', né? Vai calcular em 0. Aí f' de 1 você já tem no enunciado, né? Tem 30 pessoas na live. Tá, porra. Muito bem, né? Todo mundo desesperado aí. f' de 1 dá 1, f' de 0 dá 0, né? Então aqui dá 1 menos 0, tá bom? Muito bem, gente. Então calculamos a segunda. Aí a terceira, alguém consegue me dizer como é que a gente faz? A questão 13, José, deixa eu terminar essa, depois eu volto para 13. Me lembra aí depois no chat. Acho que eu fiz a 13, tá bom? Mas ó, a letra C, vocês conseguem ver que é a mesma besteira? Isso é muito fácil, gente, pelo amor de Deus. Mas chega a dar vergonha fazer uma questão dessa, viu? Porque ela é bem simplesinha, tá? Ela só assusta. Mas aí você faz aqui, ó. A gente sabe que a integral a gente pode quebrar em subtrações, né?
Aqui é interessante que vocês entendam o seguinte, tá? A propriedade da linearidade. Assim como a derivada, a integral ela tem a linearidade. O que é isso? É o seguinte, ó. A gente sabe que se eu integrar uma constante vezes uma função, eu posso colocar a constante para fora, tá bom? Lembra que a gente podia fazer isso na derivada também, né? E outra coisa que a gente podia fazer é o seguinte. Se eu tenho a integral da soma ou da subtração, eu posso quebrar isso, né? Então a integral da soma ou subtração é a soma ou subtração das integrais, tá bom? Vocês entendem isso? Isso aqui são as propriedades de linearidade da integral, tá bom? Muito bem. Muito bem, estamos consolidando os conhecimentos. Exatamente, Lucas, perfeito. Então, eu vou usar isso aqui, tá bom? Aí você vai quebrar aqui o negócio. Aí, vê só. Quando tu quebrar o negócio aqui, vai ficar integral de 0 a 1 de 3f2', né? Menos integral de 0 a 1 de 2f'. Ó que fácil, né? Aqui eu usei a segunda propriedade, né, de linearidade, que foi essa daqui, ó. Eita, alguém pediu pra eu fazer em preto, não foi? Me desculpa, velho, eu esqueci, foi mal. Foi Christian, não foi que pediu? É costume, foi mal mesmo, vice. Foi mal mesmo. Eu vou fazer tudo em preto. Foi mal mesmo. Então aqui, ó, vê só. Aí como é que eu resolvo essas coisas, né? Essa constante eu posso botar para fora, essa outra constante também eu posso botar para fora, né? Aí ficamos com 3 vezes a integral de 0 a 1 de f2', menos 2 vezes a integral de 0 a 1 de f'. Gente, esses valores aqui, a gente já conhece, né? Consegue me dizer quais são esses valores? Esse aqui eu calculei aqui em cima, que deu 1, né? Ó que esperto. Eu saquei que... Arthur, eu só vi tua mensagem agora. Eu não vou disponibilizar a gravação hoje porque vai demorar muito para ela ficar pronta. O Meet está demorando cerca de 1 hora para disponibilizar. Aí isso me quebra. Eu vou tentar, tá bom? Mas eu acho que não vai dar, não. Depende se o jogo do Brasil tiver bom. Se o jogo do Brasil tiver bom, aí eu vou ficar acordado, né? Se o jogo tiver ruim e o Brasil começar a perder, eu vou dormir, viu, gente? Ficar acordado para ver o Brasil perder, não. Ó, então, 3 aqui dá 1. Mas eu vou tentar, tá bom? E aqui dá 0, tá? Então você joga os valores aí. Gente, essa questão é ridícula. Ridícula de fácil, tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima. Vamos para a questão agora 9, tá? Essa questão 9, gente, eu acho que vocês não perceberam, ou vocês não chegaram aqui, mas a 9, ela tem um erro, que eu vou pedir que vocês tomem cuidado, tá bom? Acho que os monitores já avisaram, acho que Teresa já falou alguma coisa. É o seguinte, ó. Essa questão, o professor digitou, mas ele esqueceu que isso aqui tá errado, tá? Desde o período passado isso tá errado, ele nem corrigiu, tá bom? Então não é para ter esses caras aqui não, é para ter só esses. Beleza? Ele avisou isso para vocês, o professor, ou não? A lista tá cheia de erros, viu? Tá cheia de erros, ó. Deixa eu alertar vocês, que eu acho que vocês não viram. Risca aí da tua lista, ó. Questão 1, letra G, tá digitado errado, tá? Questão 1, letra G, tá digitado errado. Pedro Link falou que aqui é elevado a 3, tá bom? Corrige aí, por favor. Aqui era para ser integral de 1 até 2 de x² menos 4 elevado a 3, tá? Ele fez como se fosse 21? Ah, essa eu quero ver. Não, eu acho que ele fez com 2x na frente. A G, ele corrigiu de duas formas diferentes, depende da turma que ele tava. É porque, sinceramente, ele nem tá nem aí, tá ligado? Tipo, ele só inventou outra coisa, pra ninguém perguntar a ele. Pronto. Então tem o 2x na frente, ou então tem um caso que ele falou que botava o 3 aqui em cima. Dependendo da sua turma, aí o professor falou uma coisa diferente, tá bom? Meirelles meteu o louco. Tá nem aí, né? Isso aí é de boa. Pedro Link, né? Nem me assusta, ó. Então, corta aí, por favor, a 1G, do jeito que ela tá, não presta. Joga fora, tá? A questão 3, gente, pode cortar, viu? Risca fora essa 3. 3 tá errada, viu? O professor, quando foi copiar, ele esqueceu um X aqui multiplicando. Pode falar, Fernando. Era um X multiplicando o Ah, C, né? não, eu só ia dizer isso mesmo, que ele fez essa questão na aula, Pedro Link. Mas ele fez com um X, não foi? Ou não? Foi, ele fez com um x². Ele fez com X²? Foi.
Foi, ele colocou um x quadrado na frente do seno, do meio Ele do seno resolveu sobre com o quê? x. Com integração por partes? Deixa eu ver aqui, peraí. Vê aí, por favor, porque se ele fez com x quadrado, ele fez integração por parte. Mas eu acho que ele deu o louco também, ele nem se ligou. Pior professor, Felipe, pior professor sou eu que tô aqui de meia-noite dando aula. Esse é o pior professor possível. É o professor doido, que já perdeu a noção da vida já. O pior professor, pior não sei, o melhor é Pedro Link, Caramba, com assim, certeza. eu não cheguei a ver integração por partes, então eu não sei o que ele fez aqui. Mas a função ele colocou x, f, de x, f derivado de x, menos x ao quadrado, seno de x, igual a, a raiz de x. Eu não entendi foi nada. Manda um print pra mim no WhatsApp, tá? Peraí. Mas eu olho depois. Agora veja só, gente. Essa questão 3 do jeito que está errada. Apaguem isso, por favor. Tá bom? Do jeito que está, ela está errada. Tá bom? Do jeito que está, ela está errada. Não tente fazer a 3. Se for tentar fazer, faça a 2, faça a 4. Mas a 3, não. Tá bom? A 3, não. Ok? E por último, a questão 9 está errada essas duas informações aqui, ó. F de menos 1 e F de 0 não é para aparecer na prova, tá? Isso aqui não. Tá toda cagada realmente, Natália. Faz mais de 4 meses. Ela continua cagada e período que vem ela vai continuar cagada, tá? Os professores estão nem aí, não. Então, podemos começar? Agora vai, né? Período que vem eu vou falar isso de novo, tá? Pode ver, ó, tem vídeo no meu canal que eu falo isso aqui. No meu canal, eu já falei sobre isso. Inclusive, eu vi o meu vídeo e me lembrei. Eu assisto a minha aula para saber que tá errado, porque eu esqueço. Então, brincadeira, eu sei também. Enfim, então vamos lá fazer essa questão. Essa questão é muito legal, viu? Muito boa. Vamos lá. Eu vou fazer assim, gente, ó. Vamos combinar o seguinte, ó. Peraí que tem alguém querendo entrar. Calma. 35 pessoas, gente. Quanta gente, meu Deus. Não sabia que tinha tanta gente estudando. É sim, Lucas. Vou falar sobre isso já já, tá bom? Agora vê só, gente. Presta atenção, por favor. Eu vou separar aqui como se fosse letra A, letra B, letra C. Vocês entendem isso, né? A, B, C, D, E, tá bom? Cada item desse é um item individual, tá? O item A, que é o calcular f de 1, é o mais difícil, tá? Esse aqui você tem que gastar alguns neurônios, tá? Porque é muito difícil. Vê só como é difícil isso, né? F de 1 é você trocar o x da função por 1. Aí fica integral de 1 até 1. Ó que difícil, hein? Puta merda, hein, bicho? Vai ficar desse jeito, ó. Vê que coisa doida. Eita, gente, olha só. Integral de 1 até 1. Não tem variação. Não tem variação? Isso aqui vale zero. Tá ligado? É zero, meu filho. Morreu. Exatamente, Gabriel. Vai dar zero. Tá vendo? Questão mais difícil, né? Não é difícil nada, tá ligado? É a propriedade, tá, gente? Ó, propriedade integral. A integral de um número até ele mesmo, para qualquer função, é sempre zero. Tá bom? Isso é uma propriedade, tá? Vocês sabiam dessa? Não, fale isso não, Yuri, pelo amor de Deus. Fale isso não, bicho. Fale isso não. Integral é super mais difícil, tá? Integral é muito pior do que derivada. Pode falar, Fernando. Eu mandei pra tu no privado as fotos lá do. Deixa eu ver aqui rapidinho. Então agora para eu achar, se tem 300 mensagens aqui, eu não vou conseguir achar, não. Tem áudio, tem foto. Ah, achei. Quer dizer, eu acho. É o que, né? É, ele fez. É, ele se ferrou. Sabe o que aconteceu? Vou te dizer exatamente o que aconteceu. Naquela questão, nessa questão aqui, eu vou te mostrar o que aconteceu. Ó. Vou te provar que o professor estava totalmente sem noção. O que acontece, né? Essa questão aqui, ela tem um erro. Só para eu alertar o que o professor fez. Essa questão aqui, ela não era assim, tá? Ela era, na verdade, com o x quadrado aqui multiplicando. Um x quadrado multiplicando. E eu posso provar para vocês que tem esse x quadrado, porque ela está na lista 10 do período passado, tá? O que aconteceu, né? Os professores, queridos professores, eles inventaram o seguinte, vê só, tá aqui a lista.
Eles pegaram as listas 9 e 10 e tentaram resumir os assuntos para dar uma lista só com menos coisas. Só que aí o professor achou legal pegar questões avançadas, que foram essas aqui. E aqui a questão 6, ó. Vocês estão vendo que tem um x², né? Tá vendo? Essa questão é do assunto da próxima prova. É do assunto integração por partes. O professor percebeu que era de integração por partes, mas como esse assunto não cai nessa prova, o professor pensou, vou tirar esse x2 aqui que vai eliminar esse problema. Aí ele tirou o x2, que elimina o problema, e cria um problema ainda maior. A questão fica impossível. Se ele tira esse x2, a questão fica impossível. Você cai na integral seno do erro do seno, é função cx. Então, assim, né, o professor, tipo, vou apagar aqui, o que pode acontecer de errado, né? Deu errado, tá ligado? E aí, para corrigir, o que foi que ele fez? Ele tentou desfazer a merda, só que ele esqueceu que essa questão é avançada. Aí, na aula de hoje, ele fez todo um malabarismo para não admitir que ele fez essa merda. É isso que aconteceu. Bom, agora ele podia dizer, gente... Ele pulou para essa eu questão errei. 3. Ele pulou para essa questão 3 na aula, não avisou nada e eu não entendi merda nenhuma. Mas é isso que eu tô te dizendo. Os professores estão nem aí, tá ligado? Eles fazem merda, não admitem que estão errados. Aí a gente fica na merda, tá ligado? Aí quem não tem aula particular, quem não tem um bom monitor, né? Quem não acompanha as monitorias, aproveite as monitorias de Tereza, de Paulo, né? De Maria Amanda. Aproveite, né? Plácido, Nilo, são ótimos profissionais. Muito melhores que esses professores, tá bom? Então aproveitem. A professora da Federal, gente, é daí a pior, viu? Infelizmente. Gosto muito de André Meirelles, ele é um ótimo professor, mas nesse AD não tá rolando sentimento, não. Bom, muito bem, gente. Então, voltando aqui, tá? Aí eu não vou comentar, não, tá? Essa questão que o amigo mandou, que eu esqueci o nome dele, Nando, não vou falar daquela questão, não, tá? É porque ali ele viajou total, é por isso que eu tô dizendo, corta essa questão da lista, tá? Deixa ela pra lá. Questão 3, desculpa. A questão 3 da lista 5, joga fora. Entrega pra Deus aí. Brincadeira, joga fora. Isso aqui nem Deus quer, tá bom? Aí voltando aqui, gente, vamos voltar. Vamos falar agora sobre o f de menos 1, tá bom? Vamos lá? F' de menos 1. Todo mundo entendeu aqui a letra A? A letra A, a integral de 1 até 1 não tem variação, dá zero, tá? Facílimo, né? Agora na 2, fudeu, viu, gente? Vou precisar derivar. Aí aqui na 2, eu quero primeiro falar com vocês sobre o chamado Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Desculpa, parte 1. Esse teorema aqui é importante, viu? Vai cair na prova, viu? Vai cair na prova, tá? O Teorema Fundamental do Cálculo, ele diz o seguinte: a derivada de uma função com estrutura de integral, tá vendo isso aqui, ó? A derivada de uma função com estrutura de integral é simplesmente você pegar esse x daqui e jogar dentro do t. É só isso, tá bom? Deu pra entender? É como se fosse uma regra de derivação, tá, gente? É como se fosse uma regra de derivação. Por exemplo, vocês sabem a derivada de x²? Quanto é que dá? Diz aí pra mim que vocês estão feras aí. x², como é que é a derivada? 2x. 2x. Pronto, vocês aprenderam a regra do tombo, né? Você desce o expoente. Manda o sim, Heitor. Quando ficar pronto eu mando, tá bom? Fica de boa. Como é que é a derivada da exponencial? Vocês sabem? A exponencial era A a mesma. exponencial. Exponencial. A derivada do seno, vocês sabem? É o cosseno, né? Cosseno. Mas se eu colocar a integral de 0 até x da função t ao cubo, agora vocês sabem a regra, que é essa regra daqui. Tá? É como se fosse uma regra de derivação de funções malucas. Tá? O TFC parte 1 é uma regra para você derivar esse tipo de estrutura de função. Ou seja, se aqui embaixo é constante, em cima é o x, e aqui dentro tem uma função de t, esse x vai entrar no lugar do t e acabou. Tá bom? Então vocês conseguem ver quanto é que dá a derivada aqui? É só você pegar esse x e botar aqui dentro, vai ficar x ao cubo. É só isso. Tá? Essa regrinha, ela é super simples, só isso. Engraçado, né? Parece uma bobagem, né? Então, é só isso. Se você tem uma derivada de uma função com essa estrutura, tá? Você vai botar essa variável x dentro do t. Agora, vamos combinar umas coisas para não ficar confuso?
Presta atenção no seguinte, tá? Primeiro, deixa eu só esclarecer algumas palavras que eu vou usar, tá bom? Eu costumo chamar isso aqui de integrando, tá bom? Eu chamo isso aqui de... Eita, eu tô fazendo colorido de novo. Desculpa, é para fazer tudo em preto. Enfim, agora já era. Ó, essa função de dentro é chamada integrando, tá bom? Integrando, tá bom? Outra coisa, tá vendo essa variável t aqui dentro? Essa variável t, a gente chama de variável intermediária, tá? Por quê, gente? Porque ela dá lugar para o x. Ela sai para o x entrar, tá? Então, a variável dentro do integrando, ela é a variável intermediária que vai dar lugar para a variável x entrar no lugar dela. É só isso. Agora, presta bem atenção, tá bom? Tem muita gente que não entende esse teorema e fica confuso. Vocês estão percebendo que eu não derivo o integrando? Deu para ver isso? Ó, eu não derivei essa função, né? Eu não fiz g', né? Tá vendo isso? Então, ao derivar essa coisa maluca, o x vai entrar dentro do integrando, mas você não mexe no integrando. Você só calcula ele no x. Eu vou dar um exemplo para vocês verem como funciona, tá? Exemplo. Estou fazendo toda uma preparação para poder fazer a questão. Eu já posso fazer, né? Engraçado, eu posso fazer já. Foi mal. Posso já fazer essa. Então, para nossa questão, se eu quiser derivar essa função daqui, vocês conseguem ver qual vai ser a derivada? Qual vai ser a derivada de f? Pela regrinha que eu falei para vocês, vocês estão vendo que eu vou pegar esse x e vou colocar no lugar do t do integrando, tá? Exatamente, nesse negócio de dentro. Então eu vou botar o x dentro do lugar do t. Então ficaria como? Ficaria 2x mais 1 sobre raiz de 4 mais x à quarta. Vocês entendem isso, gente? Acabou-se. Tá vendo que eu não mexo no integrando, eu só troco a letra dele. Eu troco o t por x. Acabou. Foi difícil? Não, né? Facinho, né? Agora veja, na letra B, a questão pedia a derivada no ponto, não foi? E a derivada no menos 1, vocês entendem isso? Presta atenção, tá? Presta atenção. Presta atenção. É mais difícil porque isso aqui não é integral, tá? Isso aqui é a derivada da integral. Para integrar é mais difícil, tá bom? Mas calma lá, que essa questão, veja, essa questão tá pedindo para derivar, né? Então presta atenção no seguinte. O que eu quero fazer aqui nessa questão? Eu quero calcular o f' de menos 1, né? F' de menos 1 é você colocar menos 1 aqui. Então, para x igual a menos 1, f' de menos 1 vai ser igual a menos 2 mais 1 sobre raiz de 4 mais menos 1 à quarta. Vocês entendem isso? Ou seja, f' de menos 1 é a derivada calculada em menos 1. Aí você joga aqui, faz as continhas, vai ficar menos 1 em cima, e embaixo vai ficar raiz de 5, né? O que é um número não muito agradável, né? Mas, enfim, né? A vida é assim. Não muito agradável, tá bom? Alguma dúvida? Professor, poderia também botar 5 sobre 1/2, né? 5 sobre 1 sobre 2, não entendi. Eu errei alguma coisa. O Não, que você foi? ia tirar a raiz Ah, tu do pode 5, fazer uma entendeu? racionalização, né? Menos raiz de 5 sobre 5, foi isso? Isso. Pode sim. Mas não é obrigação não, tá? Isso aí é de menos. Bom, pronto. É isso, gente. Acabou-se, tá? Então, não tem mistério. Algumas pessoas ficaram perplexas com isso aqui que eu fiz. Sim. Veja, presta atenção. Eu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Veja, calma. Veja só. Presta atenção na minha voz. Veja só. Essa questão, ela é uma questão que você não precisa integrar. Você precisa derivar. Tá bom. É só derivar. Não é para integrar. Veja, eu em algum momento eu resolvi essa integral? Não. Eu derivei essa integral. E quando eu derivo essa integral pelo TFC, eu disse a vocês que é super simples. Você pega o x e bota lá dentro. Sacou? Então, você bota o x lá dentro. É só isso. Calma. É porque vocês são muito apressados. O problema de vocês é o seguinte.
É que eu dou um dedo, aí vocês querem levar o braço todo, né? A questão 5, letra D, ela é avançada em relação à letra A, entende? O que eu estou fazendo. Aqui já é um outro teorema, é o TFC parte 1, ou TFC parte 1 com regra da cadeia. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Sabe por que vocês têm essa... O problema, primeiro, é que vocês estudam muito de véspera, muito em cima da hora, e segundo, que vocês têm listas péssimas para estudar. Essa lista aqui é uma tragédia, tá? Ela é muito ruim. É um dos maiores desserviços de cálculo, tá? Então, não deveria ser assim. Porque o que acontece, ó? Vocês estão percebendo que o teorema que eu ensinei para vocês só funciona na letra A? Vocês estão vendo isso? O teorema que eu ensinei para vocês só funciona na letra A, porque é o único dos casos onde em cima é só x. Nos outros, ó, começa a bagunçar, né? Tá vendo? Então são outros casos. Eu vou chegar lá, tá, gente? Mas calma lá, tá bom? Calma lá. É que vocês têm que ter paciência, tá? Esse caso aqui, ó, vamos deixar bem claro isso. Esse caso aqui, presta atenção, caralho. Aqui para vocês prestarem atenção, ó. Caralho, pronto. Você já automaticamente presta atenção. Olha só, caralho. Essa regra aqui é para quando este caralho aqui, ó, só x, tá bom? Agora, se este caralho for outra coisa, outro caralho, se aqui for alguma outra função, tá aqui bem chamativo para vocês, ó. Se for aqui outra função, qualquer coisa, tá? Eu vou botar aqui o Wesley, pronto, ó. Vou botar o Wesley aqui dentro em rosa para chamar a atenção de vocês, ó. Se for o Wesley aqui dentro, a regra é outra, tá bom? Aqui a regra é outra. Aqui é o chamado TFC, parte 1, mais cadeia. São coisas diferentes, gente. Aqui já muda um pouco. Porque aqui, se tem alguma função, tá? Eu tô botando Wesley para tirar onda, mas podia ser qualquer função, tá, gente? Qualquer função, tá? Agora, não é o caso do X, tá? Caralho. Aí veja só, presta atenção. Se for qualquer coisa, x elevado ao meio, sei lá, cosseno de x, exponencial, qualquer coisa. Se for um Wesley aqui em cima, a regra muda. Como é que fica a regra? A regra fica o seguinte, ó. O Wesley vai entrar no lugar do t, certo? Então ficaríamos com g de Wesley. Vou botar aqui, ó, bem bonitinho. G de Wesley. Só que pela regra da cadeia, eu vou ter que fazer a derivada de Wesley também. É só isso, gente. Por favor, não compliquem. Vocês complicam o óbvio, tá? Tá bom, não é óbvio, mas vocês complicam às vezes o básico. É só isso, gente. Tá vendo a diferença das regras? Então, aqui é diferente, ó. Se tem uma função aqui, ela entra no lugar do t e depois você multiplica pela derivada. Tá vendo? Então, isso depois. Depois. Não é agora não. Agora não. Depois eu vou falar disso. Não é agora não. Tranquilo? Tudo bem? Posso voltar para nossa questão? Depois eu uso esse teorema do Wesley, tá bom? Então, vê só. Voltando para cá. Vocês concordam que nessa questão... Olha de novo para a questão. Esquece um pouco o que eu fiz. Vocês concordam que ele deu essa função maluca, não foi? Aí ele pediu para essa função maluca, ele pediu para calcular a derivada da função maluca quando o x é igual a menos 1. Então eu calculei a derivada e depois troquei o x por menos 1. Foi só isso, gente. Eu peguei a função, eu derivei este caralho. Quando eu derivei, ficou essa expressão daqui. Aí quem olhou aqui e viu que a derivada, a integral sumiu, de fato a integral some. Você derivou. Acabou-se. Aí agora é só trocar o x por menos 1, calculou, morreu a questão. Tranquilo? Agora foi, né? Comecei a falar besteira, saiu um monte de gente ofendida. Desculpem aí, gente. Eu estou meio estressado, tá bom? Mas deu pra entender essa questão, né? Agora, vamos fazer aqui... Era só isso, tá? A letra B era só isso. F' de menos 1 é a derivada calculada em menos 1. Foi o que eu fiz, deu esse número, acabou a questão. Agora vejam. Aqui ele pede a derivada em 1. Alguém sabe o que é que tem que fazer agora? Letra C. Derivada em 1. Diz aí pra mim o que é que eu tenho que fazer nessa.
Não, mas eu tenho que fazer o quê? Zerar? Por que zerar, gente? Eu não entendo. Me parece... Calma aí, segura um pouquinho. Me parece que vocês não sabem ler isso aqui. E não estou falando isso tirando onda, não. É porque às vezes o aluno ele não sabe o que é que o símbolo significa. Isso aqui, gente, é você pegar a derivada e calcular isso para x igual a 1. Entende? Muitos alunos estão achando que isso aqui... Eu estou ficando até preocupado com isso. Vocês estão achando que isso aqui é para fazer o f de 1 derivado. Não é, tá bom? Não é. Isso aqui é errado. Tá? Pode falar, Fernando. Ô Wesley, nessa questão aí, é pra fazer a mesma coisa que fez com -1, só que com um positivo? Você vai jogar um aqui dentro, acabou. É isso que eu tava vendo aqui, porque começou a Sim. ficar complicado. Não, é fácil. É porque aqui ele está avaliando se você sabe ler essa figura aqui, ó, esse negócio. Muitos de vocês não sabem o que é que isso significa. E isso me preocupa muito. Eu sei não. Isso aqui, ó, f' de 1, é você pegar a derivada e calcular para x igual a 1. Então você pega a derivada, que é esse cara aqui, e joga o 1 lá dentro. É só isso, tá bom? Fácil, gente, muito fácil. É porque vocês são muito afobados às vezes, e vocês acabam errando por causa da pressa, né? Aqui vai ficar 3 sobre raiz de 5. Acabou. Foi difícil? Não foi, né? Agora vamos lá. Letra D, ele quer a derivada segunda. Cuidado, derivada segunda. Ó, isso aqui, mais uma vez, vocês vão errar. Presta atenção. Presta atenção. Isso aqui, vocês vão errar, viu? A letra D, eu tô destruindo a questão para vocês, né? Vocês achavam que era difícil? Não é difícil, né? Vocês fazem toda uma... Sei lá, é estranho. Isso aqui, gente, isso aqui é a derivada segunda calculada em 1. Então, entendam que primeiro eu preciso saber quem é esse cara aqui, ó. Eu preciso de F2'. Alguém sabe me dizer como é que eu acho esse cara? Como é que eu acho F2'? F2' é a derivada do F'. Tá ligado? Você vai derivar aqui. Tá ligado? Então você vai pegar isso aqui e vai dizer que F2' é a derivada dessa expressão aqui, ó. Ops. Essa aqui. Seria a derivada... Olha que engraçado. É a derivada da F'. Então essa é a derivada disso. E aí virou um problema de derivada, né? Tá vendo? Você já tinha o F', né? Você já tinha achado aqui, ó. Aí você pega esse cara, deriva de novo. Vai ficar uma coisa gigante. Aqui eu acho que vocês errariam. Tenho certeza que vocês iam se enrolar nisso. Vocês têm muita dificuldade em calcular derivadas, tá? Principalmente quando envolve regra da cadeia. Vocês têm esse problema, que eu acho que é um problema grave que vocês precisam correr atrás, tá? Vocês têm muita dificuldade em calcular isso daqui de forma sucinta. Por exemplo, eu já faria aqui, ó. 2 raiz de 4 mais x4 menos 2x mais 1 parênteses vezes... eu já consigo fazer 4x3 sobre 2 raiz de 4 mais x4. E aí você divide pelo denominador ao quadrado, que é 4 mais x4. Então, muitos de vocês não conseguem fazer tão rápido quanto eu faço. É porque eu sou professor? Não. É falta de prática, tá, gente? Infelizmente, vocês praticam pouco. Eu sei que é triste falar isso, mas vocês praticam pouco, eu sei. É normal. Porque a gente tem pouco tempo, né? É muito corrido. Quando a gente devia fazer 100 questões, a gente faz 10, 12, estuda de véspera. Então, a gente aprende para esquecer. E não é assim que funciona. Tá? Então, para quem não sabe, eu usei aqui a regra do quociente, né? Eu derivei o numerador, repeti o denominador, menos, repeti o numerador, derivei o denominador pela regra da cadeia, tá? Que alguns de vocês têm muita dificuldade. Eu peço que vocês verifiquem depois. E depois divide pelo denominador ao quadrado, né? Que aqui está o denominador ao quadrado. Preciso simplificar essa expressão? Não preciso, porque eu quero calcular essa derivada em 1. Então é só jogar 1 aqui. Vai ficar uma conta divertida, né? Vai ficar 2 vezes raiz de 5 menos 2 mais 1, 3, vezes
4 sobre 2 vezes raiz de 5. Gente, isso aqui é só conta, tá? Continha de padaria lá. Quando você vai pegar o troco, a mulher pega o seu dinheiro, conta suas moedinhas, né? Faz umas integrais ali e manda seu troco. É isso. De boa. Tranquilidade, tá? Alguém não entendeu isso que eu fiz? Todo mundo? Ok. Então, ficamos com essa caralhada aqui, ó. Você faz as continhas aí, você vai achar 10 menos 6, 4. 4 sobre 5 raiz de 5. Ou então, se você quiser, tô muito doido, 4 raiz de 5 sobre 25. Tá? A conta não tem muito estresse, não. Mas se você errar a conta também, foda-se, né? O importante é você saber derivar. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta nessa questão? Tranquilo, né? Então, fizemos aqui. Falta uma, né? Derivada de segundo em 1. Pô, de novo. Ai, essa questão é também meio desnecessária, né? F2' de 1. Quer dizer, na verdade eu copiei errado, não foi? Eu devia ter feito o menos 1, depois o 1. Né? Então aqui eu inverti a ordem, tá, gente? Então eu vou pedir a vocês que vocês façam depois para mim a letra D, tá? O F2' de menos 1. Basicamente é só você jogar, né? Verifica aí para mim que eu viajei aqui e esqueci. Mas é só você pegar o valor que eu achei, né? A função que eu achei e jogar o menos 1 lá dentro, tá bom? Ficou claro isso, gente? A derivada segunda em menos 1, você joga o menos 1 aqui dentro, vai sair um número bonitinho, tá bom? Essa questão, vocês acharam difícil? Me diz aí. Foi difícil? Sinceramente. Chatinha, né? Mas até chegar nessa aqui não foi, né? O resto foi de boa. Agora a chance de cair isso na prova é pequena, viu? Assim, o que eu acho que é importante são os itens A e B. A e B são importantes. Talvez o item D, o item A, na verdade, seja interessante você lembrar isso aqui. Mas o A e B são os mais importantes dessa questão, tá bom? Muito bem. O que eu faço agora, hein? O que eu faço agora? Vamos fazer... Deixa eu ver. Sim, a questão que o amigo pediu aqui, né? Que foi a letra D que ele tá pedindo faz tempo. Tô preocupado com ele. Vamos fazer essa daqui, né? Que agora sim. Eita, gente. Eu apaguei o meu teorema do Wesley. Eu apaguei. Tem cara de cabulosa? Tem não. Ó. Vamos lá. TFC, parte 1, mais cadeia. Como é que funciona, né? Lembra que eu tinha falado lá do negócio do Wesley? Ó, vamos botar aqui, ó. A função, o Wesley tá aqui. Claro que eu tô supondo que é uma função, tá? Então é Wesley de x, né? A função. Tá, eu vou parar com essa zoeira, né? Deixa pra lá, senão vocês vão se enrolar. Imagina que é uma função qualquer, tá? Vou botar aqui que seja, sei lá, u de x. Aqui eu quero que seja uma constante. E aqui dentro é a função do integrando, que é a função g de t. Como é que funciona, gente? A ideia é você pegar essa função u e colocar no lugar do t. Então ficaríamos com o seguinte. F de u de x. Depois, como é uma função composta, você vai multiplicar pela derivada dessa função. Só isso, tá, gente? Só isso. Aceita isso aí, que já vai dar meia-noite. Aceita isso aí, porque se tu não aprendeu isso até agora, não é agora que tu vai aprender a demonstrar isso, tá bom? Então, só aceita aí, pega na mão de Deus e vai. Bom, então, eu vou usar essa lógica para essa questão, tá? Veja, presta atenção, por favor. Vocês entendem que se aqui fosse simplesmente um y, eu não precisaria usar a regra desse jeito? Vocês têm essa noção? Se fosse desse jeito, eu não precisaria usar o TFC, né? Seria aquele caso mais simples, né? Você pegaria esse cara aqui, jogaria para dentro e acabou-se. Se eu pedisse aqui, ó, quem é K'linha de y? Seria seno de y ao cubo sobre y cubo mais 1. É muito fácil, tá, gente? Muito fácil mesmo, tá? Mas não é esse o caso, tá bom? Não é esse o caso.
O caso aqui é mais complexo. Então aqui, além de eu colocar para dentro, eu vou ter que multiplicar pela derivada desse cara. Agora veja, presta atenção. Presta atenção. Não é para derivar a função de dentro. Não é para derivar a função de dentro da integral. É a função dentro do expoente. Eu já ia me lascar desse jeito. Veja que temos uma regra importantíssima, que a gente não mexe no integrando, tá? Isso aqui não se altera. Você joga a função para dentro disso e depois multiplica pela derivada, tá? Aqui, desculpem, eu acho que eu me confundi, por isso que eu atrapalhei vocês. Aqui é g, viu? Então, ó, você joga o u dentro da função g e depois multiplica pela derivada de u. Então, quando eu for fazer aqui, a linha de y vai ficar o seguinte, ó. Essa é a função g de u, certo? Entra essa função aqui dentro, vai ficar g, ou seja, vai ficar g de raiz cúbica de y, vai ficar assim, ó. Seno de raiz cúbica de y elevado ao cubo sobre raiz cúbica de y elevado ao cubo mais 1. Vocês entendem isso que eu fiz? Não, Heitor, é a regra da cadeia também, tá? Porque se você olhar com calma, a parte em azul é a derivada da função de fora. Aí você repete o que está dentro e multiplica pela derivada do que está dentro. É só isso. Tá? Essa é a única diferença. Porque como a gente tem uma composição, a gente tem que multiplicar pela derivada do que está dentro. É só isso. Tá? Então aqui, ó, você joga para dentro. Mas veja, aqui ainda não acabou não. Porque isso aqui ainda é a derivada da função de fora. Depois você tem que fazer o quê? Você tem que multiplicar pela derivada da função de dentro. Tá bom? Então você vai multiplicar pela derivada de raiz cúbica de y. Tá? Então isso aqui é a derivada da função de fora. Derivada da função externa, né? E isso aqui é a derivada da função interna. Deu para entender isso que eu falei? Como é que é? Não deriva. Caralho, gente, pelo amor de Deus. Não se deriva a função que está dentro da integral. Não se deriva. Não se deriva. Não se deriva a função do integrando. Ou seja, o que está dentro da integral, você não deriva. Cacete. Tá bom? Fixou? Tá bom? Vou botar aqui, ó. Não se deriva. Você só calcula. Você só calcula. Você só calcula a função do integrando no extremo superior. É só isso. Bom? Então, mas aí que tá. A derivada da função de fora é a derivada da integral, né? E a derivada da integral é você jogar a função de cima para dentro da variável intermediária. Entende? Então a regra é essa, tá? A derivada da função de fora é você jogar a função de cima dentro do t, e a derivada da função de dentro é derivar a função que está dentro desse extremo de cima. Tá bom? Eu adoraria explicar isso com detalhe, gente, mas é quase meia-noite, tá? Véspera de prova. Tem que saber. Vocês já deveriam saber isso, viu? Isso aqui era para ser só uma revisãozinha, tá? Então, vai e faz a continha aqui. Aí fica o seguinte, ó. Você simplifica. Raiz cúbica com cubo vai cancelar. Então vocês já devem notar isso, que vai ficar bem bonito, né? Olha que lindo que fica, né? E esse aqui você deriva pela regra da potência. Pode falar. Eu esqueci alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que deu um... Ah, então não. Então, foca aqui. Aí faz a derivada ficar 1/3 y a menos 2/3, tá bom? Aí já paro por aqui, porque já fizemos o que a gente queria. Acabou a questão. Deu para entender, gente? Deu para entender, né? Agora vejam, gente. Muita gente fica confusa com essas questões porque não leu o enunciado, né? E o que acontece? Vamos ser sinceros, né? O aluno pega a lista, aí ele nem lê. Vocês não gostam de ler? Sendo bem sincero, vocês só pegam aqui, ó, e seleciona isso. Aí vocês acham que é só para resolver a integral. Não é. Se você ler o enunciado, você vai ver
que o enunciado manda você calcular a derivada. Tá vendo aqui, ó? A derivada. Então, essas questões, elas são bem claras. Elas não querem que você integre. Elas querem que vocês derivem a integral. Sacou? Então, não precisa resolver a integral. É só aplicar a regra e derivar a integral. Tá bom? Isso é um assunto diferente. Tá? Ele fez, e aí? Ele fez errado, fez certo, fez diferente, fez muito ruim, fez muito bom? Uma forma nada a ver? Não, o que ele deve ter feito foi ter feito uma resolução mais detalhada, tá? Porque não precisa, né? Mas ele fez. Ele achou a primitiva genérica, montou pelo Teorema Fundamental parte 2, depois derivou as primitivas e voltou para a função original. Sim, Eric, exatamente isso. Veja, uma coisa que é importante que eu estava esperando. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar, Fernando. Ele fez um diagramazinho. Ele colocou Y, aí colocou F. Aí depois colocou raiz cúbica de Y, aí colocou outro tracinho pra frente e depois colocou a integral. Como se tivesse, sei lá, como é que eu posso dizer? Evoluindo a expressão. Eu não entendi nada, mas concordo. Eu também não. Brincou muito. Vamos deixar para lá, que falar coisa sem saber o que tá falando é melhor deixar quietinho. Pedro Mas foi Link. Pedro Link, não foi? Pedro Link eu ignoro, deixa pra lá. O que ele fez ali tá bom, tá falando. Se Pedro Link falou, meu velho, quem sou eu pra desfalar o que Pedro Link falou? Oxi. Vai duvidar do homem? Quem sou eu? Nem Oxi, tu entende, quem dirá eu, bicho. Oxi, eu sou um mero mortal. Ó, vê só. Um detalhe que foi falado aí, né? Teve um que falou assim: e a constante, Wesley? Constante, Wesley. Ignoro? Sim. Né? Essa constante aqui, ó, no processo, a gente ignora, tá? Mas eu preciso que ela seja constante. E aí vocês já vão perceber, a constante ela não aparece no processo, né? Ela é jogada fora. Vocês vão perceber que tem algumas funções que tem variável em cima e embaixo, né? Tá vendo isso aqui? Variável em cima e embaixo. Aí lascou-se, né? Tem variável em cima e embaixo, a coisa já muda um pouquinho, tá? Então eu vou fazer uma questão dessas com vocês. Não queria fazer não, né? Mas vou fazer. Porque isso aqui é só feio, tá? Tipo, gente, os professor complica tanto, não tem por que isso, tá? Mas vamos lá. Vou botar aqui, ó. Observação. Cuidado com casos mais complexos desse teorema. Exemplo. Imagina que eu tenho essa questão daqui, ó. Eita. Nessa questão aqui. A questão diz o seguinte, ó. Exemplo. Derive a função dada por isso daqui. Derivar, certo? É derivar. Não é para integrar essa porra não, viu? Presta atenção. Não é para integrar. Deriva a função. Não é para integrar, caralho. Não é para integrar. Tem aluno que olha a integral, você pode falar 300 vezes, mas vai achar que é para integrar. Não é. Bom? Você quer derivar essa integral. Bom? Aí o que acontece? Ó? Quero derivar. Só que aqui tem um pequeno problema. O que foi, Tiago? O que houve? Tiago falou um ué ali, eu acho que ele se perdeu. Tá, não é para integrar. A gente quer derivar essa estrutura, certo? Só que aqui, isso foge da nossa regra, né? Isso foge à nossa regra. Por que isso foge à nossa regra? Porque embaixo não é constante, né? Pois o limitante... Eu vou digitar, tá? Deixa eu apagar essa porra aqui. Pois o limitante inferior não é uma constante. Isso não se encaixa diretamente na fórmula TFC mais cadeia. Bom? Não é, Tiago, porque a questão quer que você derive a integral, tá? Não é uma questão de integração. Vocês têm que entender, e acho que vocês ainda não entenderam isso, que existem dois estilos de questões.
Existem as questões de integral que você quer resolver a integral usando o TFC parte 2, e aqui sim você quer integrar. E existem as questões onde você quer derivar funções definidas por integral. Entende? São coisas distintas. Integrar valores numéricos, né, de calcular valores de integrais, e derivar funções definidas por integrais. Eu estou nesse tópico, tá? Eu estou querendo derivar funções definidas por integrais. TFC parte 1, que é isso que a gente está fazendo agora, tá? Quando for TFC parte 2, aí a gente vai resolver integrais que dão números. Beleza? São assuntos distintos. Por isso que tem TFC parte 1 e parte 2. Tá? Então aqui, não é porque você está vendo uma integral que você tem que sair integrando feito um doido, não. Você tem que ler o enunciado para ver o que é que ele pede, tá bom? Porque já pensou que vergonha? Vê que engraçado. Já pensou se tu pega uma questão dessa, aí tu acha que é para tu integrar, para depois tu pegar a resposta e derivar. Tu não tá perdendo tempo, não. Porque se tu tem uma integral, tu integra, mas depois tu quer derivar, tu tá perdendo tempo, porque tu vai e depois volta. Né? Vai voltar pro mesmo canto, né? Teoricamente, você tá integrando uma coisa que no final você vai ter que desfazer. Então é meio que bobagem, né? Tipo, então é isso que eu quero que você entenda. Nessas questões, ele não quer que você resolva a integral, ele quer que você derive usando o TFC parte 1. Tá aqui no enunciado. Tá? Então aqui, Dá para os enunciados serão assim mesmo, direto ou não? talvez, nunca se sabe, né? Os professores que estão fazendo. Se fosse eu, seria direto. Se fosse professor, se for Pedro Link, boa sorte. Eu tô brincando. Eu tô brincando. É de boa, tá? Se você pegar a prova do período passado, foi super direto, né? Eu vou até fazer ela depois. É porque eu já fiz, mas eu vou fazer de novo, tá? Mas olha pra cá, por favor. Tá? E o que precisa fazer, Gabriel? Caralho, Gabriel. Derivar, porra. Eu tô aqui há 1 hora derivando, homem. Tá, tô brincando. Vamos lá. Como é que a gente faz? Veja, aqui você vai usar uma propriedade. Hein? Presta atenção, tá? Vamos deixar de piadinha. Propriedade é o seguinte, ó. Se C é um valor intermediário, vocês já deveriam saber disso, tá? Então, se C é um valor intermediário ao intervalo, então a integral de A até B, ela pode ser quebrada em duas, né? Posso fazer a integral de A até C e de C até B. Vocês conhecem esse teorema? É esse teorema que eu vou usar, tá bom, Gabriel? Foi, eu entendi depois a tua dúvida. Fica de boa. Então eu vou usar isso, tá? Eu vou usar esse teorema que quebra a integral em duas, tá bom? Mas não é de A até B e de B até C, não? Ou eu tô muito doido? Não, é de A até C e de C até B. Porque veja só, o intervalo AB é esse, certo? Aqui o intervalo AB. Eu quero integrar de A até B, certo? Uhum. Aí se C for um ponto que está aqui no meio do caminho, eu posso integrar de A até C e depois de C até B. Entendeu? Entendi. Porque integrar é um somatório, né? Então Sim, você vai sim, fazer o entendi. somatório dos pedacinhos, aí você Sim, pode fez fazer sentido. isso. É porque teve um exemplo que eu vi que o professor fez de A até C e B era o meio. Aí Ah, tu é explicando essa parte ficou melhor. é porque ele deve ter definido aqui diferente, né? Ele deve ter feito B pertencente ao intervalo AC. Exato. Mas aí é só questão de notação, tá? Sim, sim. Pronto, então. Interpretação também para não fazer merda. Isso, cuidado, tá bom? Porque a gente não pode ficar na armadilha de fixar as notações, né? Eu não posso sempre achar que o C vai ser o final do intervalo. Sim, Nesse caso exatamente. não foi, tá bom? Heitor perguntou se isso seria uma integral por parte. Seria, né? Mas cuidado para não confundir integral por parte como... É porque tem um método de integração por parte. Eu não queria que você confundisse com isso, Heitor. Tá? Isso aqui é meramente uma quebra de intervalo, tá? Integração por partes é outra coisa, que você vai ver na próxima prova. Tá? Isso aqui é você quebrar um intervalo em dois. Tá? Você particionar o intervalo. Eu acho que seria melhor dizer assim. Cuidado com as palavras, tá bom? Porque às vezes a gente pensa uma coisa que já existe aí, né? Agora veja que eu posso fazer isso para vários. Eu posso quebrar em quantos intervalos eu quiser, né? Por exemplo, eu poderia fazer assim, ó. Aqui é A, aqui é B. Aí se fosse aqui C e aqui D. Em quantas integrais eu posso quebrar? Vocês conseguem ver? Posso quebrar de A até C, né?
depois de C até D, e depois de D até B. Ok? Posso quebrar em 3, né? Então, isso é questão de gosto, tá? Agora, veja que eu não preciso fazer tanto assim. Mas eu vou fazer uma vez. Olha o que eu vou fazer, ó. Vê se vocês concordam comigo. Eu vou pegar essa questão miserável aqui, e eu vou usar essa propriedade, tá? Então, vê só que legal. Eu vou pegar isso aqui e vou quebrar assim, ó. Presta atenção. Eu vou quebrar em integral de ln de t até c. Aí tem que escrever isso aqui tudo, né? Chato pra caramba. E aí tem que ter paciência para copiar isso, né? E depois eu tenho que fazer outra integral que vai ser de c até exponencial de menos t. Vocês entendem isso? Claro, eu estou supondo um c que pertence a esse intervalo, tá, gente? Então, eu estou supondo um c que pertence a esse intervalo. Tá? Aqui, desculpem, eu usei a anotação errada, tá? Aqui é conjunto aberto, viu? Enfim, isso é detalhe, tá? Isso aí não precisa se preocupar, não. Mas aqui você está usando um valor entre esses dois, tá? Aí você quebra em 2. Isso já fica um pouco melhor, porque esse aqui eu já identifico como sendo na nossa fórmula, né? Conseguem ver que isso aqui é o TFC parte 1 mais cadeia? É ou não é? Esse se encaixa, né? Porque tem a constante aqui embaixo. Eu tô cagando para essa constante, tá, gente? Essa constante vai sumir. Lembra que a constante some? De boa, né? Eu tô nem aí para essa constante, tá? Agora vejam, isso aqui tá no TFC? Tá ou não tá? Tá não, né? Aqui tá invertido, né? Então aqui fudeu, né? E agora? O que é que eu faço nessa? Se alguém tirar print disso, eu vou apagar, senão vocês vão tirar print. Bom, aqui lascou, né? Porque eu preciso fazer alguma coisa para isso cair no TFC, né? Aí tem uma outra propriedade que eu queria que vocês lembrassem, tá? Mais uma, né? Vou até botar aqui em cima, ó. Propriedade de novo. Quem Aí viu o meu aulão hoje? coloca o menos na frente da integral e inverte Isso, o. isso. Quem viu meu aulão hoje, né? Eu dei no aulão um monte de propriedades e eu mostrei que essa daqui você inverte, né? Se você quiser. Então você pode fazer isso. Se você inverter o intervalo, bota o menos na frente, tá? Que isso corrige. Então é isso que eu vou fazer, tá? Vou multiplicar por menos 1. Tá? Ficou claro isso, gente? Eu vou usar essa propriedade, tá bom? Deixa eu passar a folha aqui. Uns 40 pessoas por 1 hora até quase meia-noite, vê o que o desespero não faz? Mas, rapaz, é o desespero. Oxi, se esticar até a hora do jogo, a gente fica, hein? Se eu esticar até 5 da manhã, vocês ficam? Mas aí é Oxi, demais, na né? hora eu já vou ficar todo Aí jeito. Ó, Dá pra esticar então, até a hora da prova, hein? é, né? Olha aí, só tem doido. Ó, então, aqui eu vou inverter. Vejam que eu não estou derivando ainda, certo? Eu não estou derivando ainda. Não estou derivando ainda. Eu estou manipulando para caber na fórmula, tá? Aí aqui eu faço assim, ó. Menos integral de c até o logaritmo desse troço, né? Agora sim, gente, tá tudo preparado para quando você vai receber a visita da namorada, que você arruma a casa todinha. Pronto. Você tá arrumando a casa para sua namorada chegar. Pronto, é isso que você faz. Aí depois que ela chega, você deriva, tá bom? Então, você deriva aqui. Agora você deriva, tá bom? Tá ligado? Se não tiver namorada, deixa bagunça, né? Ó, então deriva aqui. Aí agora eu vou usar TFC parte 1 nos dois, né? Agora sim está ok. Tudo liberado, tá bom? Você vai lá e deriva. Aí deriva aqui, ó. Gente, precisa explicar isso. Esse menos você mantém, tá bom? Você vai derivar aqui, ó. Se liga, o logaritmo vai entrar no lugar do z, né? Presta atenção, tá bom? Vai ficar tangente. Vou até botar em cores aqui, ó. Vou deixar isso aqui. O seguinte, ó. Vou botar aqui em rosa, só pra botar isso aqui em rosa. E aqui também, tá? Eu botei rosa e vermelho, eu não entendi não. Sei lá, tô ficando doido. Bom, então
Sei lá, tô doido. Então, joga pra dentro, tá? Vai ficar assim, ó. Tangente de E a menos o logaritmo de T sobre 1 mais tangente de E a logaritmo de T. Vocês entendem isso? Você joga pra dentro, né? Você joga pra dentro, tá bom? Só que aqui tá faltando um detalhe. Falta eu multiplicar por alguém. Vocês sabem me dizer quem tá faltando aparecer aqui? Vamos dessa, tá? Quem é que falta eu mudar aqui multiplicando, hein? Quem é que falta eu multiplicar aqui? A derivada da A função derivada, mas é a derivada de quem? de ln de t. Boa, boa, a derivada do ln. Não é a derivada da função dentro da integral, tá bom? Não é a derivada da função dentro da integral. É a derivada do ln. Vai ficar 1 sobre t. Muito bem. Muito bem. É isso, tá bom? Aí agora você faz a mesma coisa para outra, tá? Exatamente. Muito bem. Muito bem. Aí para essa outra, a mesma lógica, tá? Vamos lá. Aí vai ficar tangente, né? De E elevado a menos E a menos T. Vê que delícia, né? Meu Deus. Eles fazem isso, né? Eles gostam de fazer a gente sofrer. Você bota, tá? Vai na fé aí, vai ficar uma delícia. Tô fazendo bagunçado aqui, mas vocês entendem, né? Só que aqui eu tenho que multiplicar por quem? Quem disser certo agora vai ganhar um Pix de 10 centavos. E aí? Quem é que eu A coloco? derivada do exponencial que se repete. É A quase. derivada do exponencial. É a Menos derivada E de... menos T? É menos E a menos T, né? Menos E a menos T. Porque eu uso cadeia de novo. Essa que é a Uhum. sacanagem da questão. Porque no finalzinho você tem que usar cadeia de novo. Que é a derivada desse cara aqui vai dar isso daqui. Tá bom? Muita gente não sacou isso. Aí vocês dão uma olhada com calma, tá? Pronto, gente, acabou, tá? É claro que assim, se você souber simplificar isso, é muito legal. Mas não é obrigatório não, viu? Até porque aqui, ó, não tem o que simplificar. Não tem. Agora aqui tem gente que vai perceber que dá para simplificar, né? Tem alguns alunos aí que vão perceber que isso aqui dá T, né? E isso aqui dá T a menos 1. Mas não vou botar isso não, porque a essa hora da noite, né, eu acho que falar sobre isso é desnecessário, tá bom? Seria um elitismo, né? Não precisa, tá bom? Deixa isso aí para Pedro Link. Isso aí não é comigo não, tá bom? Foi difícil essa questão? Essa foi, né? Arrumar a casa é sempre difícil. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Vê que a gente tem que gastar um tempinho arrumando as coisas para poder aplicar o teorema, né? Muito bem. Eu gosto muito de Pedro Link. Eu vejo as aulas dele, pô, acho divertido pra caramba. Não tô falando mal dele, não. Eu só não gosto das listas que ele faz. Mas isso aí é... Não tem nenhuma lista que eu elogie, não. Tipo, eu falo mal de todo mundo. Vamos lá, prosseguindo aqui. Vamos lá. Ficou faltando eu fazer uma questão que eu queria. Eu queria fazer essa questão. Não era essa aqui, não. Peraí. Foi a 13 que alguém pediu aí, foi? A 13. Essa 13 é uma delícia, hein? Vamos lá. Alguém quer pedir alguma questão específica? Ou não? Ou a gente poderia fazer, tipo, alguma diária? Tipo, pode ser básica mesmo, simples. Diária é complicado. Deixa eu ver aqui. Tem um pessoal muito... Ou se tu não quiser fazer, tipo, só tu mostrar o rumo da questão já ajuda, viu? Só um instante, gente, rapidinho. Porque aconteceu algum bug aqui que eu mandei PDF para um monte de alunos meus. Rapidinho, tá? Só 5 minutinhos, porque deu uma treta aqui. 5 minutinhos, tá bom? Eu volto já já. Rapidinho.
Gente, mil perdões aí, eu tive que... É porque eu tive um probleminha aqui no meu celular, mas agora eu acho que tá ok. Eu esqueci que meu celular tava descarregando. Aí descarregou enfim. Aí algumas mensagens que eu tava esperando chegar não estavam chegando porque o celular tinha descarregado. Sim, então, voltando aqui. Mas eu vou ter que parar daqui a 3 minutinhos só para mandar uma mensagem, porque me parece que eu mandei o PDF para alguns alunos e o PDF simplesmente não foi. Aí eu vi que agora a menina falou comigo aqui. Que merda. Tá bom, vou tentar agitar aqui. Coisas da internet, faz parte, né? Sim, então vamos lá. Vejam só, gente. A gente ia fazer qual questão? Me perdi agora. Eu ia fazer uma questão diária, foi? Qual é que eu faço? Me digam aí. Vocês querem escolher alguma questão? 13. Tu não ia fazer 13, no caso? Vou fazer a 13, então. Vamos fazer a 13. Depois a gente volta lá. Faz outra. Tá bom? É porque eu não aguento mais fazer TFC, sinceramente. TFC de novo. Ó, eu vou matar a questão para vocês, veja só. Eu vou matar a questão. Entenda o seguinte. Essa função aqui, que está no colchete, vou fazer uma pergunta para vocês. Essa função é uma função de t ou é uma função de u? Digam aí para mim. F de t ou f de u? Enquanto isso, eu vou mandar aqui a mensagem. Pronto, agora foi. F de t ou f de u? Diz aí no chat. É de u ou é de t? Temos uma briga no chat? Gente, essa função que eu circulei é uma função de t. Tá? Porque, como eu falei para vocês, a variável dentro da integral ela é uma variável chamada variável intermediária. Ela dá lugar para o t. Tá bom? Então, quem falou f de u, eu só tenho uma coisa para dizer para você. F. F no chat, por favor. Sempre quis dizer isso. F. Bom? Muito bem. Então chorou para vocês. Essa função, gente, é uma função de t. Bom, essa função é uma função de t. Então, seria pertinente que a gente reescrevesse esse limite. Porque do jeito que tá, eu tô ficando um pouco estressado, né? Tá ficando feio pra caramba. Eu fico nervoso, tá bom? Então veja, se você vê a integral dupla, você fica nervoso pra caramba. Então o que é que você vai fazer? Você vai reescrever assim, ó. Ó como vai ficar mais simples, ó. Presta atenção, tá? Vocês concordam que desse jeito fica muito mais fofinho? Engraçado que isso aqui era o spoiler, né? Vocês nem perceberam, ó. O DT de F, né? Ninguém nem viu, ó. Isso aqui explanava tudo, né? Porque o dt da integral de fora indica que a função de dentro é de t. Tem pistas aí escondidas, né? Mas vocês concordam que ficou mais bonito assim? Acho que ficou mais bonito, hein? Esse du indica que a integral de dentro é em função de u. Né? Veja, é como se fosse uma cebola. Sabe como é que é uma cebola? De dentro para fora, né? Você tem aquelas camadas. Né? Aqui é uma cebolinha, né? Camada de dentro é u. Aí depois a outra camada é t. E por último a camada é x. Né? O u dá lugar para o t dá lugar para o x. Entende? Então é em camadas, tá? Mas presta atenção no que eu estou falando agora, tá? Vocês concordam que essa função todinha é uma função de t? Acabamos de falar isso, né? Então, aqui dentro dessa integral de fora, temos o f de t. E eu queria que vocês olhassem para o seguinte, ó. Pensa assim. Esse f de t, eu vou até escrever aqui, ó. F de t é a integral de 1 até t quadrado de tangente de u 4 mais u quadrado du. Aí vê só. Presta atenção. Chegou aqui, se você aplicar o limite, vai dar quanto, hein? Vocês conseguem ver que quando o x vai para 1, embaixo vai tender a 0? Sim, né? Quando o x vai para 1, embaixo tende a 0. Calma. Mesmo sem integrais trigonométricas, essa pode cair. Não entendi caralho nenhum, Lucas. Pelo amor de Deus, de onde tu tirou trigonométricas? Pera, eu tô confuso agora. Vocês misturam as coisas muito... Como é que é, homem?
Não entendi. É uma mistura de assunto que vocês fazem que é incrível. Veja, vamos lá. O professor falou que não deve cair integrais de produtos trigonométricos. Ok? Não deve cair integrais de produtos trigonométricos. Se caísse, ou se cair, provavelmente dá para usar alguma sacada intuitiva. Mas veja, preste atenção, tá bom? Estou bem tranquilo, tô puto não, tô de boa, tô fofinho. É porque eu tenho uma cara feia, parece que eu sou mais chato. E porque eu tô ficando com o nariz todo entupido, então eu tenho que abrir mais a boca para poder falar, porque tá tudo entupido aqui. Mas veja só. Me perdi. O que eu tava falando mesmo? Ah, sim, pronto. Tudo bem. Integral de produtos trigonométricos não deve cair. Mas veja, isso aqui você não está integrando. Você está derivando. Lembra que eu falei isso, né? Que você deriva, tá ligado? Então, você não está preocupado em integrar esse negócio aqui, não. Aqui dentro pode aparecer qualquer coisa. Você não está nem aí. Você só quer derivar, tá bom? Aqui dentro, gente, podia aparecer seno hiperbólico, podia aparecer um cosseno hiperbólico, podia fazer uma função exponencial do Pedro Link, podia aparecer a função delta do sei lá quem. Você deriva, tá ligado? Você não está preocupado em integrar. Então, aqui, quando eu for fazer essa questão, entenda que eu estou focado em derivar. Mas eu vou explicar o porquê já, tá bom? Vamos lá. Eu não vou calcular nenhuma dessas integrais. Você vai perceber o porquê. Quando eu faço o x tende a 1, nessa integral de cima, vocês vão perceber que vai ficar a integral de 1 até 1. E vocês sabem que a integral de 1 até 1 dá quanto? Dá 0, né? Então isso aqui, gente, é 0 sobre 0. E quando o limite dá 0 sobre 0, o que eu falo? Eu falo o quê? Indeterminação. Indeterminação. E o que significa ser uma indeterminação? Significa que isso aqui não é resposta. Que eu preciso fazer alguma coisa para fugir disso. Não é assim? Eu tenho que fazer alguma coisa para fugir do 0 sobre 0. L'Hopital, né? Qual é a técnica que a gente usa? L'Hopital. Exatamente. Então, aplicando o L'Hopital. Mas é porque tem uma divisão, gente? Não. É porque eu tenho uma divisão que dá 0 sobre 0. Sacou? Eu tenho uma divisão que dá 0 sobre 0. Então, eu estou usando o L'Hopital porque eu posso, tá bom? Aí vamos lá. Como é que é L'Hopital? L'Hopital, ele pega isso aqui, ó. Ele deriva em cima e embaixo, tá bom? Vamos derivar aqui em cima e embaixo. Deriva aqui. Deriva aqui embaixo, tá bom? Tá feio isso aqui que eu tô fazendo, né? Mas vocês entendem, né? Símbolo aqui, ó, de derivada, tá? O ideal, gente, era que a gente escrevesse com o d dx, tá? Eu não sei que vocês estão rindo tanto aí, que estão rindo da minha cara. Lolop. Meia-noite os caras falam cada coisa. Mas, ó, você deriva em cima e deriva embaixo, tá bom? Aí, vamos lá. Agora, tá vendo que agora eu vou derivar? Eu vou derivar a integral. E eu ensinei pra vocês como é que se calculava isso. Vocês lembram? Como é que eu calculo essa derivada? Obviamente tem que integrar, né? É não, né? Aqui eu vou só descer o x pra cá, né? É o TFC, parte 1. O TFC parte 1, gente. Então, quando eu for derivar aqui, vai ficar quanto? Diz aí pra mim. Vai ficar o limite, quando o x tende a 1, da divisão do, aqui em cima, f de x, e embaixo, pela regra da cadeia, vamos ficar com 2x menos 1. Vocês concordam comigo? Sim ou sim? Sim, né? Ficou claro isso, gente? Ou não? Aqui, essa parte de cima eu derivei usando, né, a regra, né, do TFC parte 1. Bom, o x desce aqui para dentro, fica bonitinho. Mas é só dizer, Wesley, quem é f de x, né? Aí vem a pergunta, né? Quem danado é esse f de x? Alguém sabe me dizer quem é f de x? Porque eu já esqueci, viu? Deu aqui um problema de cabeça, eu esqueci tudo. E agora? F de x naquela equação ali, tangente. Opa, a Aí vai integral. ficar. É, integral no caso. É a expressão toda, né? Sim, essa Mas expressão entenda toda. uma coisa, veja só.
No caso, seria essa expressão todinha, só que no lugar do t tem que ter o x, não é isso? Então, vocês concordam comigo que isso é a mesma coisa que eu escrever a integral de 1 até x quadrado da tangente de u sobre 4 mais u quadrado? Eu só mudei a letra, né? No lugar do t eu botei x. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim, né? Pensa bem aí, tá bom? Pode ser que eu me confundi aqui, né? Mas eu acho que tá ok, né? F de x é essa expressão com x no lugar do t, né? Se aqui é f de t, aqui dá t quadrado. Se aqui é f de x, aqui dá x quadrado, tá bom? Cheguei aqui, gente. O que é que eu faço agora? Eu tenho que resolver essa integral? Não, né? Você ainda tem uma indeterminação, porque se você aplicar o limite, vai dar zero embaixo e vai dar zero em cima também. Vocês estão vendo isso? Percebem que persistiu a indeterminação? Então o que é que eu faço agora? Lolope. Lolopinho, tá bom? O que me permitiu trocar o t por... o que me permitiu trocar o t por x? Alguém falou aí. Não, Lucas, o que me permitiu foi a matemática básica, tá? Porque, veja, se eu tenho uma função de t e aqui tem t quadrado, se eu calcular o f de Wesley, o que vai acontecer? Diz pra mim. Se eu trocar o t por Wesley, o que muda nessa expressão? Muda que na expressão onde tiver t, eu boto Wesley. É esse o princípio da variável. Tu entende isso? Porque como a variável é o t, se eu trocar em t, troca aqui. Mas não troca em u, tá bom? É isso. Foi essa lógica que eu usei. Ok? Aí beleza, vou usar Lolope, né? Vamos usar Lolope? Diz aí pra mim como é que fica Lolope. Aqui tem que ter paciência, tá? Porque Lolope, quando eu for usar, vai ficar o seguinte, ó. Presta atenção. Vai ficar a derivada do numerador e do denominador, né? Aqui você tem que se segurar para não se emocionar, tá, gente? Porque tem aluno que é foda, né? O aluno se emociona muito fácil. Aí o que ele faz, né? Aí ele vai usar Lolope, aí ele deriva o quociente, né? Fudeu tudo, né? Puta merda. Já pensasse? Às vezes na pressa, né, o cara se emociona e faz uma besteira, né? Então aqui eu não posso derivar toda a expressão. Não é isso que Lolope fala, né? Lolope fala o quê? Para derivar em cima e embaixo, né? E como é que eu faço essas derivadas, gente? Vocês sabem me dizer? A derivada de baixo dá quanto? Se errar, eu expulso da sala, hein? Um pouquinho de pressão. Qual é a derivada de 2x menos 1? Dessa expressão aqui. É 2, caralho. É 2. Agora, qual é a derivada desse de cima? Calma. Esse de cima é TFC mais cadeia, viu? Esse aqui é TFC mais cadeia, né? Então não é. TFC mais cadeia, tá bom? Essa questão é muito legal, né? Porque ela tem TFC normal e TFC mais cadeia. Aqui você vai usar TFC mais cadeia. Eu escrevi Lean parecendo um médico. Meu Lean não funciona não, velho. É que a minha mão já é estragada, tá? Então, ó, vamos lá, usar TFC mais cadeia. Vocês sabem que esse x quadrado ele entra no lugar do u, né? Então, quando eu jogar ele para lá, vai ficar tangente de x quadrado. Peraí que eu caguei tudo agora. Tangente de x quadrado sobre 4 mais x quadrado. Até o aplicativo tá bugando aqui, peraí. Aqui pariu. Pronto. Eita, caralho. Pronto. Agora foi. Aí vezes, né? Vezes 2x, né? Você não pode esquecer desse 2x. Vocês estão ligados nisso, né? Que é a derivada do que tá dentro, tá bom? Gente, já fiz isso 300 vezes, não aguento mais não. Aí você corta o 2 com 2, certo? Trivial, né? Alguém não entendeu isso que eu fiz? Alguém não entendeu? Eric botou ali no chat exatamente. Muito bem, Eric. Perfeito. Denominador foi muito difícil, não foi não? Diz aí, Heitor, qual foi a tua dúvida? Qual foi a sua dúvida?
Em cima eu usei TFC mais cadeia, né? O que foi que eu fiz? A gente aprendeu uma técnica, né? Que a gente fez agora há pouco. Quando eu tenho a integral de uma constante até uma função, e alguma outra função aqui, a gente aprendeu que ao derivar isso, o u de x entra no lugar, né, dessa... Aqui eu fiz uma escolha ruim, né? Vou botar aqui, sei lá. Vou botar aqui f. Hoje, Ui. o denominador. Tu Ah. fez a distributiva antes de derivar? Tanto faz. Conserva a constante e deriva a função, né? Aham, faz sentido. De todo jeito vai dar 2. Exatamente. Acho que. Ou Enfim. então você faz a distributiva. Você pode Mas fazer das vai duas dar 2 formas. de todo jeito. Exatamente. É 2. Agora essa derivada aqui, ó, você tem que botar o f de x para dentro do u. Então fica g de f de x vezes f', tá? Eu já falei umas 300 vezes desse teorema, né? Foi isso que eu usei, tá bom? Então eu peguei aqui, ó, o x² e joguei no lugar do u em toda a expressão. Aí ficou tangente de x² sobre 4 mais x² ao quadrado. E depois eu tenho que multiplicar pela derivada do x², que é 2x. Foi só isso que eu fiz, tá bom? Foi isso. Usei o TFC mais cadeia, para quem esqueceu. Agora veja que a questão não acabou ainda, né? Acabou não, viu? Aqui eu tenho que ver se dá para calcular o limite, né? Quando o x tende a 1, isso aqui dá indeterminação? Dá não, né? Vai ficar tangente de 1 sobre 4 mais 1 vezes 1. E isso é um número real, não é mais indeterminado, tá? Aqui, inclusive, muita gente ia errar, porque muita gente ia pensar que era para usar L'Hopital de novo, né? Sempre tem uns fãs de Lolop, né, que querem fazer Lolop 300 vezes. Mas nesse caso, não cabe mais Lolop. Aqui a gente já tem a resposta final, tá bom? A gente só usa Lolop enquanto tiver 0 sobre 0. Se não tiver 0 sobre 0, não usa Lolop, você aplica direto. Ficou claro isso, gente? Essa questão não é difícil, tá bom? Deu para entender? É porque alguns alunos estão tentando fazer essa questão sem fazer as questões prévias, né? Você precisaria fazer a questão 10 para entender melhor. Eu recomendo que vocês façam a questão 10 primeiro, para depois fazer a 12 e a 13. Né? Você faz nesse nível, tá bom? Vocês querem começar nas mais difíceis, vocês quebram a cara por isso. Vocês vão ali, vou escolher aqui qualquer uma. Não é assim que funciona, tá? Existe um senso de progressão. Gente, vamos fazer uma questão diária para finalizar. Só uma. Eu vou fazer aqui. Não sei, eu vou fazer a questão letra C ou a letra B. Acho que a B é pior, né? Vocês sofrem mais com trigonometria, né? Vamos fazer a B? Com a B a gente finaliza, tá bom? Já tem no canal? Então eu faço qual, pelo amor de Deus? Faço a letra E? Lembre-se que essa lista é mal feita, tá? As questões aqui são... Tem melhores, né? Tem a da prova, né? Se vocês quiserem. Deixa eu ver. Não sei qual que eu faço não, gente. Me ajudem aí. Fazer a letra E? Pode ser a C. Pode ser a C. Vamos fazer assim, então. Então, assim é o seguinte, ó. Vou pegar aqui. Vamos lá. Aqui as nossas funções, tá? A questão, ela deixa no enunciado que você tem que calcular a área entre essas duas curvas, tá? Deixa eu copiar isso aqui para vocês não esquecerem. Calcule a área entre as curvas abaixo. Vamos lá. Como é que funciona, né? A gente vai usar uma fórmula, tá? Que eu acho que vocês já conhecem, que é o cálculo de áreas entre curvas. A área entre duas curvas. Esse é o bizu que eu dou, viu, gente? Se você quiser fazer do jeito dos professores, pode fazer, mas eu acho que o meu jeito é o melhor que tem. Que eu aprendi com um grande professor, Armando Cavalcante, tá? É um dos melhores professores que eu já vi, e ele dava essa dica aqui que resolvia tudo, tá?
Então, para fazer o cálculo de uma área entre curvas, você precisa saber três coisas, tá bom? Qual é a função de cima, qual é a função de baixo, qual é o intervalo de integração, tá? Você só tem que saber essas três coisas. Então, três coisas. Quem está por cima. 2, quem está por baixo. Ops. 3. Tô bebo. Tô errando tudo. 3. Qual o intervalo, tá bom? É só isso, tá bom? Só isso. Aí a regra que eu vou usar é a seguinte, ó. Deixa eu desenhar para vocês verem. Tem uma função assim, e uma outra função fazendo assim, sei lá, pode ser qualquer desenho aí. Vou fazer um desenho melhor, vai. Imagina que eu tenho uma função assim e uma função assim. Para calcular essa área, eu preciso descobrir as três coisas que eu falei, tá bom? Faltou... é verdade, eu apaguei o quê? Valeu. Então, eu tenho que saber três coisas. Eu tenho que saber quem é a função que está por cima, que seria f de x. Quem está por baixo, que é a g de x. Eu preciso saber quem é esse intervalo aqui, ó. Eu tenho que saber esse começo e esse final da nossa figura, tá? Eu tenho que saber que ponto é esse, que eu chamo de A, e que ponto é esse que eu chamo de B. Uma vez que eu souber esses dois caras, aí eu posso calcular a área da região. A área da região é a integral de A até B da função que está por cima menos a função que está por baixo. Se você seguir isso aqui, você sempre vai acertar, tá bom? Mas você precisa ter uma função sempre por cima e uma função sempre por baixo no intervalo ali, tá bom? Essa é a fórmula. Agora veja uma coisa importante. Observação. A fórmula acima funciona para qualquer região, em qualquer quadrante. Bom, você só precisa de três coisas. Quem está por cima, quem está por baixo e o intervalo. É só isso, tá bom? Só isso. Você tem que saber. Agora, tem que estar alguém sempre por cima e alguém sempre por baixo, né? Naquele intervalo, tá bom? Aí vamos fazer o nosso exemplo, né? Aqui a gente já começa com um problema, porque a gente tem duas funções. Eu não sei quem está por cima nem quem está por baixo, né? Eu não sei. Não faço a menor ideia. Então, uma dica interessante é usar o GeoGebra para descobrir o desenho que vai aparecer ali. Porque eu acho que vocês não sabem de cabeça como é que se desenha essa função, né? Ou vocês sabem? Deveriam, viu? Isso aqui é a reta y igual a x menos 1. É uma reta que, teoricamente... Tem algum aluno aí no chat que fez as minhas aulas de pré-cálculo? Ninguém, né? Ninguém vai falar porque vai ficar com vergonha se eu perguntar, né? Mas no começo do período, né, no comecinho das aulas, eu fiz uma semana de pré-cálculo, que virou 2 semanas depois. Eu dei várias aulas gratuitas de pré-cálculo, onde eu ensinei os alunos a fazerem o desenho de retas, por exemplo, tá? Então isso é matemática básica, a gente deveria saber fazer isso. Não é difícil não, tá? Uma coisa mais ou menos assim. Então não é o fim do mundo, tá? É uma reta crescente. Eu errei, né, para piorar. Ela é aqui embaixo, tá? Porque eu estou cansado, tá bom? Então é uma reta crescente que toca aqui na altura menos 1, tá? E aí, assim, isso não é difícil, não. Se você botar no GeoGebra, sai também. Agora, vamos lá, né? Agora aqui tem um passo importante que vocês não notaram, que eu isolei o Y, né? Eu preciso ter o Y isolado, tá bom? É importante isso, ó. Aqui tá com o Y isolado também. Beleza, né? Aí vamos desenhar esses dois gráficos no GeoGebra. Vamos ver se vai funcionar aí o processo, né? Como é que é esse zirignum. Então, vamos lá. Cadê o GeoGebra? Deixa ele abrir aqui rapidinho. Tá falhando um pouco aqui o negócio. Calma. Vamos lá.
Então, eu vou desenhar aqui a reta y igual a x menos 1, que eu já falei para vocês, né? Exatamente o que eu falei. E a outra é a função raiz. Aí aqui o comando é sqrt, né? Mas na calculadora do celular, no celular é mais fácil fazer isso, né? Fica assim, ó. Aí se você tiver ruim de vista, use um óculos, né? Porque você tem que ver isso aqui, ó. Que sacanagem, né? Ó. É essa lasquinha aqui, ó. É só essa figurinha. Tá bom? Então, essa é a figura que a gente precisa. Ficou claro esse desenho, gente? Vocês entenderam? Ou não? Então, tá aqui a nossa região. E aí eu vou calcular essa área, tá? Aí lembra das 3 coisas que eu preciso saber? Quais são as 3 coisas? Quem está por cima, né? Essa função verde é a nossa função raiz de x menos 1. Quem está por baixo, que é a função y igual a x menos 1. E quem é o intervalo, né? Vocês conseguem ver o intervalo nesse desenho? Dá para ver? Onde é que começa? De 1 a 2, né? 1 a 2, né? Começa aqui, ó, quando x é 1. Peraí. Já tô nas últimas. F pra mim, viu? Tô sem voz total. Vixe Maria. Então, aqui é 2, né? Exatamente. Pronto, gente. Então, é claro que, veja só, presta atenção. O professor não vai gostar disso, tá? O professor não vai gostar de saber que você usou o GeoGebra. Tá bom? Ele vai odiar. Se você criar do nada esse intervalo aqui, ó, ele vai odiar, tá bom? Não vai gostar nem um pouco. Então, enrole não. Você vai encontrar, né? Encontre os valores de forma, né, matemática, né? Você vai fazer de forma direta, né? Você vai fazer as contas para achar esse intervalo, tá bom? Você vai fingir que sendo bem sincero, você vai fingir, tá bom? Então, você vai fingir que você descobriu isso aqui, né? Aí como é que você faz, ó? Você pega as duas funções e iguala, tá bom? Tem que fazer o que a gente chama de interseção. Vocês entendem isso, gente? Você vai igualar as duas funções para achar o intervalo, tá? Certo? Aí você iguala as funções. Mas chegou aqui, vocês saberiam resolver isso? Eita! Então aqui, ó, você vai desenvolver essa conta para achar o x dessa equação. Alguém tem alguma ideia do que eu faço para resolver essa equação? Pode Boa, elevar ao Lucas. quadrado dos dois lados. Isso. Então você eleva ao quadrado dos dois lados, tá bom? Fica desse jeito, né? Depois que você eleva ao quadrado, tá? Aí depois que você eleva, você desenvolve aqui. Você pode fazer o seguinte, ó. Tem várias formas, tá, gente? Eu acho que a forma mais fácil é passar tudo para um lado só e botar em evidência, tá? Eu faria isso com certeza, tá bom? Então eu faria isso aqui, ó. Chegando aqui, eu boto em evidência. Agora veja, talvez você não entenda o que eu fiz, ou talvez você pense que eu estou viajando demais. Mas isso é uma coisa muito pessoal, tá, gente? Cada um tem um jeito de resolver. Eu mesmo nem faria assim, tá? Eu faria de outro jeito. Mas aí você faz aí, resolve, né? Tem gente que ia pegar isso aqui e ia desenvolver, né? Ia fazer aquele Bhaskara maroto, né? Que eu tô ligado que vocês iam fazer, né? Tem várias formas, tá, gente? Eu não vou discutir isso, né? Aí você faz como você bem entender, tá bom? Faz o Bhaskarazinho aqui, faz o delta, blá blá blá. Você tá ligado, né? Você tem várias formas. É porque eu gosto de fazer o produto nulo, né? Quem me conhece sabe que eu uso muito o produto nulo. O produto nulo é quando você tem duas coisas se multiplicando e elas dão zero. Aí você tem x menos 1 multiplicando x menos 2. E para o produto dar zero,
Ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0. Então daqui vai sair que x é 1 ou que x é 2. Se isso aqui é novidade para você, sinto muito, viu? Mas a gente usa isso aqui desde o começo do período. Faz tempo que eu falo do produto nulo, tá bom? Então, né? Eu já falo isso há algumas décadas, tá bom? Isso aqui, ó, implica que A é 0 ou que B é 0, tá bom? Produto nulo. Sacastes? Muito bem, né? Então achei o intervalo, né? De 1 até 2. Olha só que beleza, né? Então o professor não gosta que você use o desenho, né? Ele gosta que você mostre que você sabe, tá bom? Aí agora, meu velho, agora é Chablau, tá bom? Agora você pode dizer que a área da região é a integral de 1 até 2. Aí lembra que eu falei das três coisas? Você tem que fazer a função de cima menos a função de baixo no intervalo que eu acabei de descobrir. Então você joga lá, vai ficar integral de raiz de x menos 1 menos x menos 1, né? dx. E você resolve essa integral daqui, tá? Aí é fácil, tá, gente? Isso aqui realmente é bem simples. Você resolve essa integral. Passa aqui para fora. Você faz aqui, ó. Você resolve essa integral aqui, ó. Você tem a integral de 1 até 2 de x menos 1 elevado a 1 meio, né? Menos a integral de x menos 1 de 1 até 2 também, tá? Aí eu acho que vocês sabem fazer isso, né? Você pega aqui, aí faz aqui pela regra da potência, vai ficar x menos 1 elevado a 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. Fica gigante, né? Você faz. E no segundo você faz integral de x da x quadrado sobre 2, integral de 1 da x. Wesley, Oi? eu poderia fazer só a anotação da equação da integral definida, que eu acho que é essa, né, no caso, que eu acabei esquecendo. Dessa parte aí que tu fizesse. X Do menos quê? 1 elevado... Eu usei a regra da potência, né? A integral da potência, você soma 1 no expoente e divide por esse expoente. Sim, É isso? era isso mesmo, era isso mesmo. Pronto. Perfeito, Agora valeu. lembra que essa só funciona se o n for não igual a menos 1, tá bom? Aham. Essa regra só funciona se o n for diferente de menos 1. Porque se for menos 1, vai zerar embaixo. E aí você cai em outra regra, tá? Mas aqui foi de boa. Aí você faz aqui as continhas. Vai ficar x menos 1 elevado a 3 meios sobre 3 meios, variando de 1 até 2. E aqui fica x quadrado sobre 2 menos x, variando também de 1 até 2. Gente, isso é muito fácil, né? Você faz a conta aí. Quando jogar o 2, vai ficar 2 menos 1 elevado a 3 meios sobre 3 meios. Quando jogar 1, vai ficar 0. Já posso perceber isso. E nesse outro vai ficar 4 sobre 2 dá 2, menos 2. E quando for 1, vai ficar 1 meio menos 1. Verifica aí pra mim, tá? Isso aí é novidade não, né? Isso aí vocês fazem. Legal que aqui, ó, esse número, ele dá... Travou? Calma. Ih, rapaz, travou. Voltou. Esse número aqui dá 1, né? Vocês conseguem ver isso tranquilamente. Isso aqui dá 1. Então ficamos com 2 terços menos 0 menos 0 menos 1 meio, tá bom? Aí é conferir, tá, gente? Vocês têm que fazer essas contas, né, para se convencerem. Mas ficamos com 2 terços mais 1 meio. MMC é 6, 6 por 2, 3, 6 por 3, 2, 2 por 2 dá 4, 6 por 2, 3 vezes 1 dá 3. Então a nossa resposta é 7 Wesley. sextos. Ui. Não ficaria menos aí, não? Porque É verdade, tem um menos de Foi fora. mal. Verdade. Eu esqueci daqui, né? Desse menos. Na verdade, eu esqueci desse menos. Mas aí tudo bem. Então fica 2 terços menos 1 meio, né? Você faz aqui, dá 6. 6 por 3, 2, 4 e 3. Agora foi 1 sexto. O legal, gente, pra quem ficou até esse horário, que foi eu errei, foi? Acho que agora eu acertei, né?
Eu errei aqui porque eu fugi da minha zona de conforto. Quem me conhece sabe que eu não resolvo assim. Eu já faria de cabeça essa parte. Quando eu fujo do meu roteiro, eu cometo erros. Tá? É porque todos nós temos uma zona de conforto. Né? Isso é psicológico mesmo. Então, quando a gente foge do nosso roteiro, a gente tende a errar. Tá? Porque na Olha, minha cabeça eu já tinha feito o jogo de sinais. Diz. ali, aquele logo ali em cima, não deveria ser um menos menos 2? Ou um menos 2 não? 1 - 2. Ah, é Onde? porque tava quadrado, vi agora. Porque Perdão, estava perdão. quadrado. É Sim, tudo que bem. tava escondido Vamos, o vamos elevador 2, eu não tirar. vi. Vamos tirar. Fazer o tiratema, né? Tem um comando aqui que vocês vão adorar, que é o comando área entre. Área entre. É área entre, meu Deus. Não, é integral entre, desculpe. Integral entre. Aí nesse comando você coloca aqui, ó, na ordem, você vai colocar a função de cima, certo? Quem é a função de cima nesse contexto? É a função g. Então você bota g, você bota a função de baixo, que é o f, e depois você vai botar o começo e o final. O começo é 1, o final é 2. Quando tu der enter, vai dar o valor. Ele vai pintar a área. E ele dá o valor, 0,17. 0,17 é exatamente o valor que eu... Exatamente não, né? Aproximadamente o valor que eu achei, né? 1 dividido por 6. 1 dividido por 6 é igual a 0,17, né? Então tá tudo correto, realmente, tá bom? Ficou claro, gente? Esse comando é bem legal, tá? Integral entre é uma ótima forma de você fazer um gabarito, né? Para você ver se tá certo, né? Tá? Então o GeoGebra ajuda bastante. Agora veja, tem que ser na ordem. Função de cima, função de baixo, intervalo, tá bom? Gente, finalizo por aqui. Muito obrigado pela presença de todo mundo, pela confiança, pelo carinho, pelo dinheiro. Quem mandar pix para mim, eu aceito, tá bom? Quem não mandar, tudo bem. Ô, Não, Wesley, gente, oi. tu vai tá gravando, né? Vai deixar gravado, é? Vou deixar gravado sim. Agora vai demorar bastante para finalizar, porque o Meet está demorando cerca de 1 hora. Mas Também eu mando parece que PDF. a prova da uma amanhã às 10 horas, parece. Pronto, eu vou mandar assim que ficar pronto. Agora, outra coisa, você tinha, na outra aula, você parece que tinha deixado, ia colocar uma tabela com as primitivas, né? Tu deixaste em algum canto aí? Tá no PDF da nossa aula, né, Roberto? Naquele PDF, é? Tá. É, eu vou dar uma olhadinha. Aqui eu só me ocupei com outra coisa. E só uma última coisa. Bota aí, por favor, escreve aí o nome desse comando que você deu. É no GeoGebra, é? Uhum. Deixa eu botar aqui. Escreve, por favor. Ou só diz aí para eu anotar aqui. Vamos botar aqui, ó, do lado. Hum. Melhorou? Aqui o comando. Ô Wesley, se por acaso eu não saber mexer no GeoGebra, sei lá, não sei como fala. Eu teria que derivar, né? Pra poder achar isso aí. Derivar? Não, Pra não. poder achar quem fica em cima e quem fica embaixo. As É funções. integral, né? Eu não entendi, desculpa. Porque Meirelles explicou um jeito que, tipo, ele derivava, aí eu pegava um ponto, substituía e via qual valor dava maior um que o É o outro. máximo e mínimo. É aquela Não, questão da não, função crescente ou não. não precisa disso não. O que você faz é o seguinte. Se você não quiser desenhar, você pode fazer o seguinte. Você marca o intervalo. Você marca o intervalo 1 até 2. Você escolhe um número entre esses caras e joga em cada uma das funções. Tá bom? Por exemplo, qual seria um número entre 1 e 2? Esse é um 1,5? meio. Uhum. Cuidado que é 3 meios, na verdade, né? Então você pegaria esse número e calcularia os valores dessa função e da outra, tá? Aí você bota 1,5 dentro da raiz. Isso vai dar um valor. E você pega 1,5 e bota na reta. Quando tu jogar aqui, aí vai dar um valor. Aqui vai dar 0,5 e aqui vai dar a raiz de 0,5. Qual dos dois é maior? O número ou a raiz dele? Acho que o número, né? Na Mas eu não verdade, sei é a porque raiz. tá em zero, né? Zero ponto alguma Isso, coisa, acho que é maior. porque é decimal. A raiz do número Uhum. decimal é maior que o próprio valor. Então, como isso acontece, eu sei que essa função está por cima. Entendeu? Ah, então não precisa derivar não, né? Não precisa não. Só calcular o Tranquilo. F. Tá bom? Tá certo, valeu. De boa. Põe de novo, por gentileza, Wesley. Integral, A igual a integral entre G. O comando é integral entre. É que ele dá o roteiro, ó.
É porque isso aí. Deixa eu dar um print então, vai. Dá? É o comando de Aumenta aí. cima, tá? Dá pra aumentar? Não dá não, vice. Deixa eu dar o print aqui. Porque como vai demorar, né? Pra você. Sim, sim. Agora esse não é o foco não, vice Roberto. Relaxa aí Não, que... claro, eu sei. É porque aí já é como se fosse um gabarito, né? Porque eu usei um negócio parecido na prova passada e aí deu certo, né? Então eu me animei, né? Porque depois que estava pronto, aí eu fui conferir e de fato deu certo, né? Eu vou botar aqui, aí você monta lá direitinho, tá bom? Dá o Pronto, print. pronto, pode deixar, deu print já. Beleza. Obrigado, Ué. Belezinha. E parabéns mais uma vez pelos 10 minutinhos de aula, eu já vi que foi boa. Pronto, tem muita coisa ainda, pô. Depois eu mando o PDF, tá bom? Tá bom, meu velho. Obrigado, um abraço. Valeu, bons estudos, boa noite. É isso, gente. Muito obrigado. A gente vai se falando, tá bom? Vou finalizar por aqui, tá? Mando qualquer coisa lá no grupo. Tchau, tchau.